Olá, hoje é mais um dia de treinamento para a nossa equipe da LIST Medicina Saudável. Meu nome é doutora Larissa Reinaldo, sou médica com especialização em nutrologia. Mas hoje a gente faz várias mesclas, por exemplo, de enzimas para várias indicações específicas ou não. Inclusive a gente faz mescla de enzima para queda capilar, por exemplo. Porque enzimas nada mais é do que a mistura de ampolas, né, conforme indicação. Então quando a gente estava falando, por exemplo, das enzimas para fatores de crescimento capilar, eu justo coloco fatores de crescimento, seja nível de fibroblasto, enfim, eu vou estimulando células de troca celular. Porque cabelo, pele e unha, a gente tem uma troca celular muito rápida. Então a gente precisa de todo o processo de apoptose rápido, a fabricação celular rápida, a hiperplasia rápida, tudo rápido. Então se eu entrego fatores de crescimento na região local, por isso que a gente sempre fala, no subcutâneo, na região, é muito mais fácil para o paciente. E às vezes o paciente responde muito bem, porque é da mesma forma que a gente está falando da aplicação parenteral. A gente falou do endovenoso, do intramuscular, e aqui nada mais é, por exemplo, no caso do couro cabeludo ou no subcutâneo, que também é uma área de absorção de 100%. Só que a gente tem que saber que área injetar, né? Ah, é no subcutâneo, é no intradérmico, é no tecido adiposo, é na parte muscular, né? Quando a gente fala da parte muscular, a gente já tinha falado do intramuscular, né? Mas eu estou em áreas mais superficiais agora, né? Então, quando a gente faz essas mesclas, por exemplo, especificamente para gordura localizada, que é uma das mais indicadas, a gente faz uma mescla geralmente de 5 ampolas. Sendo cada uma delas, por exemplo, eu uso uma ampola, por exemplo, para quebra de adipócito tipo 1 para quebra de adipócito tipo 2, ela tem a ver com o tamanho da prega. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo avaliação física do paciente, eu faço a prega do paciente, eu avalio qual que é o tamanho. Quanto mais ou menos tecido adiposo tem naquela região, para eu poder fazer o uso de uma ou duas ampolas, mas assim, qual que é a mescla dessas duas? E além dessa mescla para o tecido adiposo, eu faço uma mescla de antioxidação e depois eu faço uma mescla de vasodilatação, porque tudo que eu injeto, eu quero que fique ali porque atua naquela região, mas ao mesmo tempo eu preciso de vascularização para que a inflamação chegue e que as outras células consigam atuar também. Né? E a gente coloca mais ou menos um processo anestésico não. A maioria das vezes eu estava comentando com as meninas, quando eu não conheço o paciente, eu coloco um anestésico, né? Eu não sei como que é, enfim, no próximo eu nem falo, só tiro anestésico. Por quê? Porque primeiro o anestésico é anestésico, então eu tenho uma relação, uma interferência com outras partes do corpo, e às vezes, assim, eu tiro um pouco mais a capacidade, por exemplo, de quebra de gordura de uma das ampolas que eu injeto. Então, muitas vezes eu coloco o processo anestésico na primeira aplicação, depois eu já não coloco mais. Mas são mesclas, por exemplo, totalmente diferente da criolipólise, né? A criolipólise a gente consegue uma redução de quase 30% do lugar da área tratada. Na mescla de enzima eu preciso de uma aplicação com mais frequência, né? Aí tem o fator dor que a gente comentou, né, Gi? Então, assim, tem pacientes que são mais sensíveis. Então, a mescla de enzimas não é para todo paciente, porque imagina que eu vou estar lá com uma agulha, aplicando na região, então gera um certo desconforto. E tem alguns pacientes que têm receio, né? Então, assim, não é para todo mundo, é uma opção terapêutica que é totalmente diferente da criolipólise. A criolipólise a gente trabalha com congelamento da célula de gordura e a mescla de enzima eu trabalho com o rompimento do adipócito. Então, são coisas totalmente diferentes. E muitas vezes a gente complementa as duas ações e gerando um processo de eliminação posterior. Por isso que a hidratação no paciente que faz esse processo estético, ele é mandatório. Porque por mais que eu queira que o paciente fique com a mescla nessa região que eu estou tratando, ao mesmo tempo eu preciso que ele circule a água para a eliminação posterior da célula de gordura. Né? Então a gente tem que pensar nesse sentido. E às vezes a Gi deve escutar muito questionamento, tá com pressa fria ou quente, né? O que eu coloco uma e o que eu coloco outra, né? Quando a gente faz processo de aplicação, principalmente para algo específico, por exemplo, gordura, flacidez, celulite, estria, eu quero que esse produto fique na região. Eu não posso indicar compressas quentes, porque se eu indicar compressas quentes, eu vasodilato a área, ou seja, o meu produto que ficaria ali por uma atuação de 3, 4, 5, 7 dias, ele vai sendo eliminado quando eu coloco uma compressa quente, porque às vezes eu falo, Gi, vai ficar um pouquinho desconfortável na região, então assim, dá uma aguentada. Se tiver que indicar algo, são compressas frias, né, para que o produto fique ali naquela região. Tá? Mas imagina que eu também preciso dar um vasodilatador para depois que as outras células de defesa cheguem para aumentar a troca celular. Tá? Isso também funciona com o processo de flacidez, mas é válido falar que, em teoria, o melhor tratamento para flacidez, obviamente, é a hipertrofia. Né? Ou seja, a flacidez ela vem simplesmente quando a pele
ela vai além de uma angulação maior que a gente espera. Então, quando a gente hipertrofia, obviamente, eu puxo essa pele e eu volto a colar na parte muscular. Então, o melhor tratamento para flacidez não é nenhuma máquina, nenhuma mescla, é simplesmente hipertrofia. A gente só coloca como um tratamento coadjuvante no processo de tratamento, por quê? Muitos pacientes estavam falando, Nath, que emagrecem, fica aquele aspecto de, ai, perdeu um preenchimento, coisa feia, vai lá, faz um ácido hialurônico. Eu falo, mas olha só, quando a gente faz um ácido, nada contra o ácido hialurônico, mas existe uma migração do ácido, ou seja, do preenchedor, quando o paciente volta a emagrecer ou quando ele volta a engordar. Então, quando a gente não precisa usar preenchedor, é a melhor opção, porque quando a gente faz um ultrassom e encontra aquele preenchedor, ele já saiu do lugar. Porque o paciente, bem ou mal, ele cursa com aumento ou redução de peso. Imagina qual que é o paciente que tem sempre 50 quilos, a vida inteira. Não existe nenhum paciente assim, sempre vai ter uns 3, 4, 5 quilinhos a mais, sem contar o paciente que aumentou 20 quilos ou perdeu 20 quilos. Aí esse paciente, em teoria, ele sofre ainda mais, né? E quando a gente trabalha com preenchedores, por exemplo, existe uma migração, por quê? Porque eu perdi estruturação, quando eu, em teoria, perdi a célula de gordura, tá? Então, mais uma vez, né, as aplicações subcutâneas são algo basicamente complementar ao tratamento que a gente faz de forma sistêmica, seja com uma medicação, com a suplementação, com uma dieta, com um tratamento físico, né? Então é algo bem complementar. E a parte da celulite a gente sempre fala, né? O paciente que em teoria cursa com aumento de peso, existem vários graus de celulite, grau 1, 2, 3 e 4, tá? O celulite grau 1 todo ser humano tem. Aquela celulite que você vai lá, aperta e vai aparecer. Uma coisa que é patológica e gera muita dor e desconforto, principalmente em membros inferiores, é aquela celulite 1 grau mais elevado, 3, 4, aquela paciente que sente desconforto, né? E a gente consegue fazer o diagnóstico da celulite grau 3, 4 de longe, olha para o paciente e já sabe que tem celulite. E aquela celulite dói, incomoda, aquela pele em teoria de casca de laranja, né? E mais uma vez, a gente consegue melhorar, por exemplo, a composição da pele como tratamento coadjuvante com uma vasodilatação, por exemplo, né? E a introdução de células, por exemplo, de ampolas ali que gerem a fabricação, por exemplo, de células. Então a gente trabalha com fabricação naquela região para melhorar o aspecto da pele. Sem contar que quando eu melhoro também a qualidade da pele de fora para dentro com alguma, por exemplo, algumas das máquinas que fabricam colágeno, eu também melhoro aquela textura. E sem contar que, mais uma vez, o tratamento padrão vai ser sempre a hipertrofia e o emagrecimento, sempre. Porque eu tenho naquela pele o tecido de gordura, né, que em teoria eu vou perder sustentação quando eu emagreço, e ao mesmo tempo, se eu perco massa muscular, eu vou piorar esse desconforto do paciente também. Por isso que o processo de emagrecimento ele tem que ter uma relação muito intrínseca com a análise de composição corporal. Por isso que a gente fica brincando, que a gente fica irritando os pacientes, mandando mensagem. Vem fazer a bioimpedância, vamos dar uma olhada, ver que mudou, porque pra gente faz diferença se ele está perdendo água, se ele está perdendo gordura, se ele está perdendo massa muscular, entende? Pra gente poder otimizar o tratamento. Mas enfim, sempre falando que é um tratamento coadjuvante, é todo o processo que a gente faz, né? E a parte das enzimas para estrias, a gente sempre fala, principalmente vocês que trabalham bastante com mulher, existem as estrias brancas e as estrias vermelhas. Qual que é a diferença? Uma está vascularizada e a outra não. Pacientes em teoria gestantes que tiveram aquela barriga daquele tamanho, que em teoria perdeu o estruturamento e depois ela teve a estria branca, aquela infelizmente a gente só ameniza a estria. A gente não consegue muitas vezes reverter. A estria vermelha a gente já consegue. Por quê? Porque ela tem vascularização. Então quando a gente olha uma pele, por exemplo, que está no processo de emagrecimento, ou um paciente obeso que ele está emagrecendo, e a gente vê uma estria vermelha, a gente corre atrás da estria vermelha, para que ela não piore e vire uma branca, porque virou branca, é tchau, ou é cortar, enfim, é aquela coisa que você olha assim, mas posso fazer uma tatuagem? Olha, não vai mascarar tanto, né? Mas enfim, é uma estria que a gente não consegue tratar. E quando a gente fala do tratamento da estria, mas assim, a gente ameniza, porque, por exemplo, a estria branca desse tamanho a gente pode minimizar, mas ela não vai desaparecer. A estria vermelha, ela desaparece, né, porque está vascularizada. Então, é uma das mesclas que a gente faz e tem bastante diferença em relação à atuação e, enfim, queixa dos pacientes. Por quê? O paciente vem, a gente sempre fala, Nath, assim, com as enzimas. As enzimas nada mais são do que as mesclas das ampolas. A gente vai variando com fatores de crescimento, vasodilatação, ou antioxidante na região, ou fatores de crescimento literal. Nesse aqui, para a estria, principalmente a vermelha, a gente usa muito fator de crescimento, a base de fibroblasto. Eu estimulo fibroblasto, né? Então ali eu consigo um processo regenerativo da pele, por exemplo. Tá? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida da parte da estria, que a gente vai parar um pouquinho para tomar um café, enfim, da parte das enzimas. A gente sempre fala, a mescla de enzimas, né, a gente estava comentando ali, paciente com sensibilidade, né,
São mesclas, digamos, a técnica da aplicação da estria é por retroinjeção, né? A gente entra no subcutâneo, a gente coloca a agulha e a gente volta injetando. Então, essa técnica, ela gera um pouco mais de desconforto do que a técnica para gordura localizada, né? Aquela que vai lá no subcutâneo, vai lá, aplica e depois tchau. A gente tem um volume específico, mas a técnica, por exemplo, da estria, ela é por retroinjeção. Então, a gente entra com a agulha, vai retroinjetando o paciente e já tem aquele desconforto. Porque se eu passar a estria... Linha por linha. Linha por linha. Só que aí o que a gente faz quando o paciente tem muita estria? A gente coloca uns estimulantes, uns termogênicos da vida que depois, filha, vai treinar. Só que nesse caso, obviamente, a gente quer deixar bem ali na estria em si, então a gente quer que ela fique localizada naquela região. Quando o paciente está transpirando, por exemplo, é outra coisa, né? Aí a gente já está perdendo um pouco mais de produto. Mas ali na região, ou seja, a gente trata literal a linha da estria, tá? Mas é uma mescla bem interessante. A gente olha vermelho e fala assim, meu, é questão de tempo, vamos. A branca é meio que meta, né? Mas enfim. Gostou dessa discussão de casos? Fica com a gente. Logo tem mais.